Lucas capítulo 6, verso 21 apenas. Depois nós vamos para outro texto. Lucas 6, 21. Quem localizou, diga amém. Está escrito assim: Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Agora volta um pouquinho lá em Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus 5, verso 6. É um texto paralelo a este, né? É a mesma ocasião que Jesus estava ali. Então, fala, Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pai, essa é a tua palavra, nesta noite que foi lida, nós vamos pregar a mesma. O Senhor venha nos dar graça e dar entendimento à tua igreja, que o teu povo seja cativo à tua palavra, que nada venha, Senhor, atrapalhar, que essa palavra alcance o objetivo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos estudando Lucas capítulo 6. Vão dar bastante mensagens ainda mais à frente. Estamos aí estudando versículo por versículo de Lucas 6. E Lucas 6 nada mais é do que um resumo de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, a maior mensagem que Jesus pregou, é a maior pregação que ele ensinou. Então, nós estamos meditando nessas palavras que ele disse acerca do reino de Deus e acerca de como viver nele. Então, nós lemos o texto de Lucas 6. Se nós lermos Lucas 6 mais à frente, nós vamos ver que Jesus está fazendo um contraponto, ou seja, uma diferença, um contraste entre as felicidades do reino e as infelicidades do mundo. Então, por exemplo, ele vai nos dizendo que felizes são os pobres, felizes são os famintos, felizes são os que choram e felizes são os perseguidos. E ele vai também nos dizer que infelizes, ou seja, ai daqueles que são os ricos, os fartos, os que riem e os famosos. Parece uma coisa de contrassenso, sem razão, sem sentido, dizer que feliz é o que tem fome e infeliz é o que tem muita coisa. Feliz é o pobre e infeliz é o rico. Feliz é o que chora e infeliz é o que ri. Feliz é o que é perseguido e infeliz é o que é famoso. Não parece ter muito sentido, mas Jesus aplica isso para mostrar que no reino de Deus, na verdade, existe um contraste. Aquilo que o mundo aplaude, o reino de Deus aborrece. Aquilo que o reino de Deus aplaude, o mundo aborrece. Então é um contraste entre o reino de Deus e aquilo que o mundo diz, ensina. E então Jesus chega aqui para nós e diz, na meditação de hoje, bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. E em Mateus existe um complemento dessa palavra, que é a mesma palavra, só que de ponto de vista diferente, onde Mateus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então eu quero me ater aqui primeiramente, quando Jesus está dizendo, felizes os que têm fome. O que significa ser feliz os que têm
Fome. O que é a fome? A fome, ela é o desejo mais primitivo do ser humano. Todo ser humano tem fome. A fome é o primeiro desejo que brota no coração do ser humano. O ser humano, nenhum outro desejo é mais importante que a fome. Nenhum outro. Desejo de ter sua casa, desejo de ter um carro, desejo de construir, o desejo de namorar, o desejo de casar, o desejo de viver. Nenhum desejo é mais urgente, mais primitivo, mais latente do que a fome. Por exemplo, hoje todos nós já tivemos fome. Talvez você não tenha tido o desejo hoje de ter uma casa, mas você com certeza teve fome. Quando você nasce, a primeira vontade que você tem é a vontade de comer, é a fome. A fome, nenhum ser humano é isento de ter fome, nenhum. Até quando você está doente, você pode perder o apetite, mas a fome não. A fome está lá. Nós já nascemos com fome. A fome também é um desejo que nos move, ou seja, nos movimenta. Se você tiver fome, você não tem vontade de fazer mais nada a não ser matar a fome. Ou seja, o ser humano não consegue pensar quando está com fome, não consegue progredir quando está com fome. Uns ficam até irritados, né? Tem uns que ficam insuportáveis, irritados quando estão com fome. Porque a fome, ela mexe com o organismo. A fome nada mais é do que a vontade de prosseguir, a energia para se mover. Mas vou dar um dado importante para os irmãos aqui. Como um profissional da saúde mental, o lugar mais pobre do mundo, que é a África subsaariana, é uma região não é a África toda que é pobre, é um local da África que é pobre, tá bom? Lá tem muita gente rica. Então, na África subsaariana, que é o lugar mais pobre do mundo hoje, a taxa de depressão nesse lugar é beirando zero. É um lugar no mundo onde não existe depressão, na África subsaariana. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm tempo de pensar no futuro, nem no passado, porque elas estão com fome. Quando você está com fome, você não tem tempo de ter depressão. A depressão e a ansiedade, elas são irmãs. Um dia eu vou marcar um culto só para falar disso. Vai ser igual uma terapia em grupo. A depressão é a angústia pelo passado e a ansiedade é a angústia pelo futuro. Não dá tempo de você ter depressão e nem ter ansiedade se você está faminto. Quem tem fome não tem tempo de pensar na vida. Quem tem fome não tem tempo de pensar nos porquês. Ah, meu Deus, por que eu nasci pobre? Por que eu nasci nesse lugar? Por que eu não tenho estudo? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho essa roupa? Por que eu não tenho essa conta bancária? Não tem tempo. Você só tem tempo de pensar o seguinte: quando é que eu vou fazer minha próxima refeição? Porque a fome, ela é urgente. A fome, ela é uma vontade de agora. É uma necessidade de agora. Ela não espera. Ela não tem tempo. A fome é agora. Se a pessoa tem problema com fome, ela não vai conseguir pensar nas angústias da sua vida. Por isso que a taxa de depressão nos lugares mais pobres do mundo, ela é mais baixa. E aonde a taxa de depressão no mundo é mais alta, pastor? Na Finlândia, na Suíça, na Suécia, países riquíssimos. Riquíssimos. Se não me engano, não sei se foi a Suíça ou a Finlândia, que no ano passado fechou as contas do governo, o dinheiro estava sobrando tanto no caixa, que eles fizeram uma votação para pensar o que faria com esse dinheiro. Se distribuiria para a população ou se deixaria guardado para uma emergência.
Aí a população votou dizendo que não queria dinheiro. Você pensa você votar para dizer que você não quer dinheiro? É porque você tem muito. Meu Deus, teve gente que o olho até brilhou agora. Um dia você chega lá, irmão, em nome de Jesus. Mas votaram dizendo que não queriam dinheiro porque já tinham muito. É nesses lugares onde a taxa de suicídio é alta, onde a taxa de depressão é alta. Por quê? Porque as pessoas estão pensando muito em angústia, situações estão fartas. Tem muito, não tem fome. A fome, ela não deixa você pensar. Então Jesus está falando sobre um sentimento, um desejo, que todo ser humano pode entender. Quando você diz assim, fulano está com fome, todo mundo entende o que significa fome, da criança ao idoso. Não é nada difícil de se entender. Jesus usava linguagem simples para dizer coisas profundas. Ao contrário dos fariseus, que pregavam coisas difíceis e não diziam nada. Eu vejo aquela pessoa que fala, não disse nada. Eram os fariseus. Falavam, palavra difícil, coisa difícil, e não chegava a lugar nenhum e ninguém entendia nada. Jesus falava de coisas simples, mas com profundidade de assunto. Então ele disse, bem-aventurados que têm fome, mas essa fome, além de todos entenderem e assimilarem o que é, ele também está dizendo a importância da urgência. A fome na qual Jesus se refere não é a fome de alimento. Não é a fome material. A fome da qual Jesus se refere é uma fome espiritual, mas é tão urgente quanto a material. É tão importante quanto a fome física. A fome da qual Jesus está se referindo é uma fome tão importante para a sobrevivência quanto a fome de comida que nós temos. Ele está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, definindo o que é essa justiça, é como se ele estivesse dizendo assim, fora do reino de Deus, quem tem desejo maligno. Dentro do reino de Deus, nós não temos desejo, nós temos anseios. Nós temos objetivos. Os desejos ficam para quem não faz parte do reino de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15, por favor. A fome e sede de justiça fala de um desejo que não brota da carne, mas brota de Deus. O desejo que brota da carne é um desejo pecaminoso. Tiago 1, 3 ao 15. Quem achar, leia, por favor, bem forte. Obrigado. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa muito importante para você. O pecado é um ser. Não sei se você já ouviu isso, alguém ensinar sobre isso. O pecado, ele é uma criatura, ele é um ser. Olha o que o texto diz. Ninguém que é tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. Aí ele vai dizendo assim, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo arrastado e seduzido por ele. O primeiro passo para o pecado é o desejo. Diga comigo, desejo. O desejo é a vontade de pecar. Depois ele é seduzido pelo desejo. Ele namora o desejo. Você vai se enamorando do desejo.
Depois de se namorar do desejo, é arrastado e seduzido, então é concebido, ou seja, é concretizado aquilo que foi desejado. Primeiro você deseja, depois você é seduzido pelo desejo, você se envolve. O desejo é um ser também. Você se envolve com o desejo. Depois você concebe o desejo. Você está praticando o pecado. E aí, uma vez consumado, ele dá a luz, ou seja, ele nasce. Se ele nasce, ele é um ser. O pecado é um ser. Ninguém amanhece de manhã assim, ai, que vontade de pecar hoje. Isso não existe. E eu não estou falando aqui de adultério e prostituição só não, tá? Porque quando a gente fala de pecado na igreja, as pessoas logo pensam em adultério e prostituição. Mas fofoca também é pecado. Se meter onde não é chamado também é pecado. Ficar birbilhotando a vida dos outros também é pecado. Mentir é pecado. Enganar é pecado. Tá? Tomar o que não é seu é pecado. Pecado não é só adultério e prostituição não, tá? Odiar seu irmão é pecado. Falar mal do seu irmão é pecado. Isso é pecado. Então você vai namorando aquele desejo, depois você se envolve com ele, concebe, dá a luz, ele nasce. Quando nasce, não tem como esconder. Satanás até pode te ajudar a pecar, mas ele não te ajuda a esconder o pecado. Tá? E você não precisa do diabo para pecar. Diga comigo assim, eu não preciso de Satanás para pecar. Diga assim, eu só preciso de mim mesmo. Ele pode ajudar, mas você não precisa dele. O único que precisou dele foi Adão. Depois de Adão, nunca mais. Você não precisa do diabo para pecar, você só precisa de você mesmo. Então, essa história de que, pastor, vem aqui orar por mim, entrou um demônio aqui em casa, meu marido está ignorante, que a minha mulher está ignorante. Demônio não, isso é você mesmo. Entrou um demônio aqui em casa que quer acabar com o meu casamento. Não, quem acaba com o seu casamento é você mesmo. Você não precisa do diabo para acabar com o seu casamento, não. Ele está até olhando do lado de fora, dizendo, vou até anotar essa para usar com o outro, porque tem uns crentes que dão até ideia para Satanás. Ele fica do lado de fora anotando, bom, essa aqui eu vou usar com o outro lá na esquina. Essa é boa, essa ideia é boa. Não precisa não, irmão. Cada um que é tentado, nunca diga de Deus sou tentado. É tentado pela sua própria concupiscência, seu próprio desejo. Mas quem está em Cristo não tem fome de pecado. A fome é outra, o desejo é outro. O desejo está dominado, amarrado, contido. E agora o meu desejo é outro, a minha fome é outra. O desejo do homem fora do reino de Deus é totalmente pecaminoso. Mas o ser humano que entende isso, ele sai dessa escravidão. João 8, 34 ao 36. Olha que coisa importante para você gravar na sua mente. A pessoa que não está em Cristo, não está no reino de Deus, não está na igreja, ela diz assim, eu não vou para a igreja porque aqui no mundo eu faço o que eu quero. Você já ouviu essa conversa? Não vou para a igreja não, que aqui no mundo eu faço o que eu quero. Pois bem, ela na verdade não faz o que quer, ela faz o que os seus desejos mandam, ela é escrava dos seus desejos. João 8, 34 a 36. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um homem que vive uma vida no mundo, no pecado, ele não é escravo de ninguém a não ser dos seus próprios desejos. Ele é um escravo do pecado, ele está rendido ao pecado. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Liberdade de verdade não existe lá fora. Liberdade de verdade só existe aqui dentro do reino de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só é livre porque Jesus te libertou da escravidão do pecado. Quem está lá fora está escravo do pecado. Está rendido. É escravo dos desejos. Todo homem que está no reino de Deus, quando eu falo homem, estou falando da raça humana. Os seus desejos, as suas vontades estão cativas a Deus. Gálatas 2:20, por favor. Quem achar pode ler. Estou crucificado com Cristo. Assim não sou eu que vivo. O que quer dizer crucificado com Cristo? Significa que o meu eu, tá? Não é ego não, meu self, está crucificado com Cristo, está morto na cruz, ficou lá atrás. Eu não faço o que eu quero. Eu não vivo do jeito que eu quero. Agora quem vive em mim é Cristo. Se eu ando, meu andar é como de Cristo. Se eu falo, meu falar é como de Cristo. Se eu visto, meu vestir é como de Cristo. Se eu sinto, meu sentir é de Cristo. Se eu penso, meu pensar é de Cristo. Eu não vivo mais. Eu fiquei crucificado lá na cruz. Quem vive em mim é Cristo. É Cristo. Esse é o pensamento do cristão. Eu vi muita gente colocando aí na internet, na Páscoa, dizendo, ele vive, ele ressuscitou, ele vive. Muita gente. E eu fico pensando, né, e meu desejo de responder é dizer que ele vive, eu já sei. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus e estremecem de tanto que crê. Eles tremem de tanto que eles creem. Crê até o diabo crê. Até os demônios creem. Acreditar não significa que você será salvo. Porque acreditar, até o diabo acredita e os demônios. Pastor, então o que é que determina a minha salvação, a minha vida cristã? Determina a sua salvação, a sua vida cristã é se você obedece. É se ele reina na sua vida. Ele estar vivo é uma coisa, ele está vivo mesmo. Você crendo ou não, ele está vivo. Agora eu quero saber se ele está reinando em você. Se ele está reinando em você, aí ele está vivo em você. Ele está vivo, eu sei que ele está. Eu quero saber se ele está vivo aí dentro do seu coração. Se ele está reinando. Jesus quer ensinar que a fome do homem de Deus, da mulher de Deus, do ser humano que encontrou o reino de Deus, não está atrelada às suas paixões carnais, mas ao desejo de fazer a vontade daquele que o chamou. Aí ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de quê? Tem alguém comigo? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Qual justiça, pastor? Tem 3 tipos de justiça. A justiça imputada, a justiça promovida e a justiça implantada. 3 tipos de justiça. A justiça imputada é a justiça que você alcança quando você aceita Cristo. Porque nós não somos justos por causa da nossa capacidade. O que é ser justo, pastor? Ser justo é não dever nada. Aí nós estamos encrencados, porque nós devemos. E muito. Então nós não somos justos porque nós somos bons. Nós não somos salvos porque somos bons. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Algumas versões dizem,
e carecem da glória de Deus, e precisam da glória de Deus, estão fora da glória de Deus, pecaram todos, sem exceção, todos pecaram. Os apóstolos pecaram, os crentes da Bíblia pecaram, nós pecamos, todos pecaram. O texto diz, não há um justo, nenhum sequer. Deus olhou do céu e não viu uma pessoa capaz de dizer assim, eu pago o preço pelo pecado da humanidade. Não existe. Então, meu Deus do céu. Eu vou falar, irmão. Aqui não, mas eu vou falar. Quando você vê uma pessoa querendo ser mais santa que a outra, desconfie dela. Quando você vê uma pessoa arrotando santidade, sabe? Desconfie dessa pessoa. Tem alguma coisa errada ali de baixo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Pastor não é melhor do que ninguém, obreiro não é melhor do que ninguém, jovem não é melhor do que ninguém, irmão de oração não é melhor que ninguém. Não é tempo de igreja que te faz mais santo, e nem ministério, nem cargo que te faz melhor do que ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem exceção. Não tem exceção. Mas nós temos uma mania feia de ficar ressuscitando o passado das pessoas. De ficar dizendo fulano, não sei o que, ciclano, não sei o que lá. Como se o seu passado fosse limpinho. Não é não, irmão. Pastor, mas eu nasci na igreja. Eu também nasci na igreja. Meu passado não é limpo, não. Jesus apagou ele, deixou lá no mar do esquecimento. E eu peço todo dia, não traga de volta não, Senhor, que é podre demais. Eu só estou aqui de pé porque a tua graça me alcançou e a tua justiça foi na minha vida. Ninguém pode ser, mas o ser humano ele tem uma mania feia de ser justo aos seus próprios olhos. Nós empregamos uma justiça própria. Mas, na verdade, nós não temos justiça própria. A nossa justiça é imputada, ou seja, a justiça que está sobre a nossa vida, ela não vem de nós. Porque de nós não conseguimos chegar lá do outro lado. Você quer ver uma coisa? Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, 27. Lá não entra pecado. Lê aí, por favor. Pronto, estamos encrencados. No céu não entra pecado e nem nada que contamine o céu. Ficou ruim para nós. E a gente peca. Estamos encrencados. Aí nós vamos para a lei de Moisés. A lei de Moisés também não nos torna justos. Porque se nós cumprirmos a lei de Moisés para ser justo, a lei que eu estou falando são 613 mandamentos, são os 10 não. Mas só os 10 já é suficiente para nos humilhar. Só os 10 a gente já fica humilhadinho. Não consegue cumprir. É Deus dizendo assim, vocês não conseguem cumprir 10 regras. 10. Vocês não conseguem cumprir 10 regras. Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Se você não consegue guardar se você guardar 9 dos 10 mandamentos, 9, você é culpado dos 10, porque você não guardou 10. Se você guardar 612 mandamentos
e não guardar o 613º, você é culpado de todos os 613. Porque se você guardar uma parte, não guardar tudo, você é culpado de todos. A gente só vai se encrencando. Aí o que Deus faz? Deus olha do céu e vê a nossa encrenca. Ele vê que no céu não entra pecado, ele vê que a gente não consegue guardar 10 regras, que a gente não é capaz de 10 regras obedecer. Aí o que ele faz? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele nos torna justos, porque Jesus Cristo, o justo, desce do céu, morre na cruz, para perdoar os meus e os teus pecados, e nos dar justiça diante de Deus. Aí Romanos capítulo 8, que é o capítulo da condenação, Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto, agora como? Depois que eu recebi Jesus. Agora, antes não, agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê o André. Quando Deus olha do céu para mim, Ele não me vê. Antes de me ver, Ele está vendo a justiça do seu Filho, me cobrindo. Se eu sair dessa cobertura, aí eu estou encrencado. Mas enquanto eu estou debaixo dessa cobertura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque eu estou debaixo da justiça de Cristo. Nada pode vir contra a minha vida, porque eu estou debaixo da justiça de Cristo. Quem nos torna justo é Ele. Quem te torna digno de participar da ceia do Senhor não é você, é Ele. Quem te torna digno de entrar no céu não é você, é Ele. Não é porque você frequenta culto, não é porque você é batizado, não é porque você toma ceia, não é porque você fala balá, que você vai entrar no céu, não. Você vai entrar no céu porque Jesus Cristo, o justo, abriu a porta para você e disse: pode entrar por mim, porque eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então você não fica achando que você é bonzinho, não, que você é ruim. E eu não posso achar que eu sou bonzinho, não, que eu sou ruim. Tudo de ruim que você vê em mim, sou eu mesmo. E tudo de bom que você vê em mim, é Cristo. Você olhar para mim e você vê: poxa, pastor é bom. Não, não sou bom. Bom é Cristo. Quando você olhar para mim e dizer assim, e achar um defeito do pastor, sou eu mesmo. Tudo de bom que você vê em mim só é possível porque Cristo mora no meu coração e Ele faz a justiça acontecer na minha vida. Ora machurianda calarraçurianda. A segunda justiça é a justiça promovida. Essa justiça também é conhecida como justiça social. A justiça promovida é a justiça que o servo de Deus procura praticar. A justiça promovida fala daquilo que é correto, fala de ética, daquilo que é justo, que é certo. Você só consegue praticar a justiça promovida porque a justiça imputada chegou primeiro. Não esqueça disso. Jesus chegou, depois disso você consegue fazer o que é reto. Então nós só conseguimos julgar o que é reto, o que é bom, o que é certo, o que é verdadeiro, porque Jesus chegou primeiro. A justiça promovida. O servo de Deus, a serva de Deus não anda na ilegalidade. O crente não anda na ilegalidade. Crente não faz gato. Tá? Crente não anda cantando a mulher dos outros, o marido dos outros. Crente não anda por aí fazendo conta em loja, sabendo que não pode pagar. Crente não anda por aí tomando terreno dos outros. Se o teu terreno é 30 por 20, é 30 por 20, não é 30 por 21, não.
É 30 por 20. Vai na legalidade, vai no que é certo. Você serve a Deus. É ruim de dar glória agora, né? Agora é ruim de dar glória, né? Mas é isso mesmo. Crente anda na legalidade. Se vale 10, cobra 10. Se vale 20, cobra 20. Não cobra 30, não. Crente não pega dinheiro com agiota. Crente não empresta dinheiro a juros. Crente não anda enrolado. Crente anda na legalidade da palavra, na justiça de Deus. Crente não anda dando volta em outro que não sabe. Ah, irmão, não sabe ler, vou dar uma volta nele aqui mesmo. O mundo é dos espertos. Então eu vou ser esperto. O mundo do inferno é dos espertos. O mundo dos salvos é o mundo da justiça. Você trabalha lá com peso e medida, bota o peso certinho, lá vê se essa balança está certa. Tá? Você trabalha com carga, é meio quilo. Eu vou ganhar umas 10 gramas aqui, vou colocar um negocinho a mais aqui. Não, o crente não faz isso não, irmão. O crente é correto. Você disse que vai pagar dia 10 você paga. Você disse que vai pagar dia 15 você paga. Se acontecer um problema na sua vida que você não puder pagar, você vai lá no seu credor e diz, olha, aconteceu um problema, mas assim que eu puder, eu vou pagar. Pronto. A gente só vai até onde a nossa mão alcança. Não está fazendo dívida, conta maluca aí, não. Você tem que andar na legalidade. Mateus 5:20. Jesus dizendo para os seus discípulos, diga a vocês uma coisa, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O crente tem que andar na legalidade, meus irmãos. Sabe? Se você não tem carteira, não dirija. Se você não tem condições, não compre. Se você não tem certeza que vai dar certo, não coloca sua mão. Não promete o que você não pode cumprir. Vai lá na caderneta da cantina e paga aquela dívida lá sua lá. Tá entendendo? Isso é justiça social também. É. Glória a Jesus. Crente não anda em rolo enrolado. O único rolo que a gente anda é o rolo do mistério do céu. Fora esse, nenhum rolo mais. Você anda na rua aí, você fulano é enrolado, hein? Não, pode ser enrolado não, irmão. Você tem que ser desenrolado. Desenrola esse rolo em nome de Jesus. Terceira justiça é a justiça implantada. O fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus não significa que a nossa natureza pecaminosa foi retirada de nós. A justiça implantada nada mais é do que a nossa nova vida com Deus. Diga comigo assim, filho se parece com o pai. Você é filho de Deus, você tem que se parecer com Deus. E eu não estou falando de aparência física. Eu estou falando de caráter, de santidade, de separação do mundo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Quem achar, lê bem forte. Gálatas 5, 16 e 17. Você tem que andar em espírito para não cumprir a vontade da carne. Porque a sua carne vai lutar contra o espírito de noite, para você não fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo.
É uma luta todos os dias. Se você é mais nervoso, a luta vai ser para você se controlar na sua fala, no seu ímpeto. Se você é mais calmo, a luta vai ser interna, para você se controlar, para não fazer maldade, se vingar. Não pense que o calmo tá isento, não, tá? O estressado, ele explode, o calmo, ele guarda. Na hora certa, ele pega uma faca e enfia no pescoço. Então, o calmo e o estressado estão no mesmo barco. A diferença é o tempo que leva para puxar a faca. A santificação é Deus tirando o mundo de nós. É o Espírito Santo nos limpando. A justiça implantada consiste na santificação. Nós já fomos justificados. A justificação é quando Deus nos tira do mundo. E a santificação, quando tira o mundo de nós. E nós vamos crescendo e ficando mais parecido com Jesus. Eu vou ler dois textos aqui, Gálatas 5, 24 e 25 e Romanos 8, 12 a 14. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas compaixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos 8, 12 e 14. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você conhece um filho de Deus se ele é guiado por Deus. E Jesus está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome de justiça, ele nunca está satisfeito. Ele quer mais. Se ele ora, ele quer mais. Ele quer orar mais. Se ele conhece a palavra, ele quer conhecer mais. Se ele louva, ele quer louvar mais. Se ele exalta, ele quer exaltar mais. Se ele obedece, ele quer obedecer mais. Porque este está com fome e sede de justiça. E Jesus nos dá uma palavra espetacular, fenomenal no final. Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você vai alcançar a plenitude desta justiça se você buscar ela. Eu fico com aquele texto de Mateus 6,13. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É esses três tipos de justiça que nós temos que buscar todos os dias. Senhor, me purifica. Senhor, me lava. Senhor, tira essa coisa ruim que está dentro de mim. Essa coisa pecaminosa dentro de mim. Me faz ser mais parecido contigo. Eu quero ser justo. Eu quero ser santo como santo é o Senhor. Eu estou meio enrolado, mas me desenrola. Me apruma. Me ajeita. Eu preciso ser santo como santo é o Senhor. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Nós estamos precisando aprender o texto bíblico. Se não me engano é Romanos 12, se não for Romanos 12 é Hebreus 12. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Diga comigo, segui a paz. Diga comigo, a paz. Olha para o seu irmão e diz assim, segui a paz. Fala para ele. Fala assim, com todos. Fala, com todos. Com todos. Você tem que seguir a paz com todos. Todos. Você não pode ter inimizade, você não pode ter celeuma, não pode ter rusga, não pode ter problema com ninguém. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Segue a paz com todos e a santificação. Senão você não vai ver o Senhor não, meu filho. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Deus não vai decepcionar aquele que busca justiça. Deus não vai frustrar aquele que busca santidade. Deus não vai despedir vazio aquele que tem fome da sua presença. Você tem fome da presença de Deus? Você não vai sair daqui vazio nesta noite. Ele não vai te dispensar vazio e nem frustrado. Recebe a presença de Deus e seja saciado por esta palavra, em nome de Jesus. Ninguém que vai buscar a Deus volta decepcionado. Onde tiver oração, vem orar, porque você não vai voltar daqui decepcionado. Tiver culto de ensino, vem estudar. Tiver escola dominical, vem aprender. Tiver curso, vem aprender. Se inscreve, vai estudar, vai se preparar, vai buscar. Porque quanto mais você buscar, mais Deus vai te encher, mais Deus vai te usar, mais Deus vai te saciar. E você vai sair daqui alimentado para a glória de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.